forma. Nós vamos fazer como Deus quer. Eu estava orando, pedindo uma palavra para Deus, mas essa semana, esse fim de semana foi muito cansativo. E Deus tinha colocado uma palavra no meu coração em João 6. Só que quando eu cheguei hoje lá do batismo e tudo, eu fui dormir um pouco. Então eu peguei uma mensagem que eu tinha, que eu ainda não havia pregado aqui na congregação, e vou trazer essa mensagem, mas aí o jovem, ele pega e abre João 6. Então a gente tem que ser obediente àquilo que Deus quer falar. Porque isso aqui não é conversa, história, nem nada. Eu ia pegar a minha Bíblia, eu ia abrir em João 6, mas eu muito cansado. Eu peguei uma de minhas mensagens, que ainda não havia pregado, e falei, eu vou ministrar ela, porque eu estou muito cansado. E aí eu separei e eu fui dormir. Mas vamos ser fiéis àquilo que Deus quer falar. João, capítulo 6, verso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e logo após. As crianças vão descer hoje? Graças a Deus, a Santa Ceia não desce. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 22. Jesus, o pão da vida. Glórias a Deus. João 6, 22, diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde compraram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome,
e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Essa passagem, ela é extensa. E ela começa lá quando Jesus, ele provê alimento para aquela multidão. E o texto diz que Jesus já sabia o que ia acontecer, mas ele manda aqueles discípulos providenciarem alimento para aquela multidão. E eles falam: a gente só tem, vamos dizer, R$200 para esta grande multidão. Como é que a gente vai fazer com R$200 e a gente não tem como comprar tanto alimento para tanta pessoa? E aí Jesus falou: olha, faz o seguinte, assenta esse povo na grama, põe esse povo tudo organizadinho, bonitinho. Olha, Deus é Deus de organização. Até para Deus operar o milagre, as coisas têm que ser organizadas. Deus, ele não opera de qualquer maneira. A primeira coisa que Deus faz é: organizem-se. E aí, de repente, tem um rapaz ali com 5 pães e 2 peixes. E aí ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, e ele dá graças, e de repente, eles vão distribuindo, e aquele negócio não tem mais fim. E ele vai distribuindo, e ele vai distribuindo, e cada um vai pegando o pão, e cada um vai pegando o alimento, e vai pegando, e aquele negócio não vai acabando, e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando, e todo mundo se alimenta. Diz alguns textos que sobrou, e o que sobrou era para ser guardado. Olha, Deus não querendo desperdício. Aquele povo foi por causa de uma demanda, foi por causa de uma fome. Eles precisavam se alimentar, havia pobreza, havia desigualdade social no contexto ali de Israel. Aquelas pessoas foram atrás do alimento físico, do pão mesmo, porque a oração do Pai Nosso, quando ele pede o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, é a oração de um galileu pobre que talvez teria uma única refeição no dia.
E aí a gente observa que eles vão atrás daquele alimento. E Jesus, ele usa dessas situações para poder se aproximar do povo e lançar a palavra. E de repente essas pessoas novamente se aproximam de Jesus. E Jesus, ele sonda e conhece a motivação daquelas pessoas. Tem pessoas que só procuram ação social para poder encher a barriga, mas não procuram a palavra de Deus. Isso acontece. Mas nem por isso a igreja vai deixar de exercer o seu papel, de pregar a palavra de Deus. Porque no meio desses, a semente vai germinar, a semente vai dar fruto. Então essas pessoas iam ali, não porque queriam servir a Jesus, não porque queriam estar na presença de Jesus, mas porque queriam mais comida. E ele fala no verso 26, em verdade vos digo, vocês me procuram, não porque viste sinais, mas porque comeu do pão e se fartou. Trabalhe não somente pela comida que perece, mas pela que subsiste eternamente. Aí Jesus desvia a mentalidade daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam visando o aqui e agora. Aquelas pessoas estavam querendo saciar e uma realidade do momento. Saciar a fome. E aí Jesus faz o quê? Ele traz essas pessoas agora para o plano divino, assim como ele fez com a mulher samaritana ali no poço de Jacó. A mulher querendo água para saciar a sua sede e Jesus falando de uma outra água. Jesus alinha o pensamento dessa mulher com as coisas do céu agora. Ele traz ela do terreno e leva ela para o celeste. E é o que Jesus começa a fazer com essas pessoas. E ele vai dizendo: vocês estão vindo na minha presença, porque vocês estão querendo satisfazer uma necessidade momentânea. Hoje tem muitas pessoas que estão vindo à igreja porque estão querendo satisfazer algo na sua alma. Muitas pessoas só estão querendo que Jesus tire as suas tristezas, angústias, frustrações, mas não querem compromisso com o pão vivo que desce do céu. Infelizmente, há muitos que estão pregando essa mensagem só de um Jesus que resolve o aqui e agora. Jesus, ele trata a alma. Jesus, ele cura a alma do ser humano. Mas a maior ferida, o maior problema que Jesus quer curar se chama pecado. E o pecado, ele só vem através do perdão, aleluia, ele só vem através do perdão da pessoa de Jesus. O resgate, a vida, só vem através de Jesus. O perdão dos pecados só vem através de Jesus Cristo. E Paulo disse que se a gente busca Jesus somente aqui, e tem uma expectativa tão somente terrena, somos mais miseráveis dos seres humanos. Tem muitas pessoas que só querem resolver o aqui e agora. Mas Jesus quer perdoar, Jesus quer salvar, Jesus quer que se arrependa, Jesus quer fazer algo. Porque Jesus, ele conhecia, olha, o seu estômago, a sua barriga, ela está cheia. Você saciou uma necessidade física. Mas
necessidade que há dentro da sua alma. E o pecado que há na sua vida. Não adianta. É só Jesus, o pão vivo que desce do céu, que vai resolver esse problema. Pode consultar com os melhores psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, conselheiros pastorais. Mas se não comer deste pão e não beber deste sangue, não terá vida em si mesmo. Nós temos uma vida que é o sopro de vida, o fôlego de vida que foi soprado em nós, mas existe uma outra vida que esta é eterna. E que será na presença de Jesus ou na presença do diabo. Há uma eternidade na presença de Deus ou na presença de Satanás. E aí eles começam a dizer, mas que negócio é esse? Você está dizendo aí que é o pão vivo, que você... Que negócio é esse que você é o pão que desce do céu? Os nossos pais, ele comeu pão do céu, porque lá em Êxodo, lá em Números, Deus ele mandava, aleluias, aquele pão, aquele maná que descia do céu e eles se alimentavam. Mas aí Jesus fala, é bem verdade, eles se alimentaram daquele pão, daquele farelo, daquela espécie de alimento. Mas eles morreram. Mas tem um alimento que vocês precisam se alimentar. E quem não se alimentar, não terá vida. Não tem vida. Aquele que não faz parte do corpo de Cristo não tem vida. Não tem vida. Mas pastor, eu estou respirando, eu estou lhe vendo, o senhor está pregando a palavra. Eu estou vendo o meu irmão que está ao lado. Eu não estou dizendo da sua vida, do fôlego de vida que há em você. Eu estou lhe dizendo sobre a sua vida espiritual. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas Deus, com seu amor, com que nos amou, nos vivificou, ou seja, nos tornou a dar vida em Cristo Jesus. Você pode estar vivo, mas está morto. Mas hoje é dia de vida. Hoje é dia que você pode receber vida. Jesus ele fala, eu sou o pão vivo que desce do céu, eu sou o alimento, vocês têm que ser participante. Jesus ele também diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que permanece em mim, esse dá fruto, aquele que não permanece em mim, esse é cortado e é lançado fora. Você tem uma vida espiritual para se alimentar. Da mesma forma que você se alimenta no seu café da manhã, no seu almoço, no seu lanche, na sua janta, você precisa alimentar a sua vida espiritual. E esse alimento só vem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aqui diante de nós estão símbolos que apontam para o que Jesus fez no Calvário. O pão simboliza o corpo de Jesus. O suco de uva tinto integral simboliza
o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, aqui não se transforma em corpo de Cristo, não se transforma em sangue de Cristo. Aqui são símbolos que apontam para o que Jesus fez no Calvário. Aleluia! Então, além do que participam aqui, você também precisa participar. Como? Se arrependendo dos seus pecados e crendo, como Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Jesus é o único que pode converter o mais vil pecador e salvá-lo e levá-lo à vida eterna. Porque quem comer minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, fazendo uma referência ao maná, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Em Jesus temos vida eterna. Aí diz que muitos dos discípulos se escandalizaram. Duro é esse discurso. Nós vamos ter que comer um pedacinho, vamos ter que arrancar uma lasca de Jesus aqui. Vamos ter que pegar um gole. Pastor, você está falando besteira? Não, não estou não. Os crentes eram taxados de canibais na história da igreja. Porque como eles não podiam celebrar a ceia do Senhor abertamente, eles iam para as cavernas celebrar a ceia do Senhor. Aí o povo falava, e lá vai aqueles crentes comer corpo e beber sangue. O povo tinha essa compreensão. E aí o povo se escandalizou com esse discurso de Jesus. E aí tem muita gente que se escandaliza quando a gente prega que tem que se arrepender, que tem que se converter, que tem que ter uma vida com Cristo. Hoje essa geração não aguenta nada. Aí vem esses pregadores do coach, que fica massageando o ego de muita gente, bota um fundo musical, um fundinho preto, e começa a massagear o ego da pessoa. Quem não se arrepender e não comer deste pão e não beber, não terá vida eterna. Aleluia! Sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas não pregam contra a condenação, não pregam contra o pecado. Eu não sou legalista não, tá, irmãos? E o povo se escandalizou com o discurso de Jesus. Jesus, o senhor está muito duro. O senhor está muito duro, Jesus. Aí Jesus falou assim, e você quer ir embora também? Você quer ir embora também? Você quer ir? Você quer ir? Você quer ir também, meu filho? Pega e seu, sai fora. Aí, graças a Deus, irmão, que sempre no meio desses tem um que tem uns lampejos espiritual assim, né? Aí Pedrão, né? Homem possível, mas abençoado, né? Senhor, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Não tem para onde correr, irmãos. Só Jesus tem palavras de vida eterna. As palavras duras de Jesus é manifestação do seu amor, porque ele diz, aquele que vem a mim, eu não quero que se perca. E é o que muitos não entendem. O discurso duro de Jesus não é para mandar a pessoa para o inferno, não. É pelo contrário. O discurso de Jesus é para justamente a pessoa se arrepender. E
ter participação. E participar do corpo. E ter comunhão. E ter esse momento abençoado. Jesus, olha, Jesus ele quer tanto na sua presença que aquela passagem que ele convida, ele vai lá, convida um, outro, não, eu tenho que experimentar meus bois, comprei um gado novo aí, rapaz, só gado marcado, só coisa granfina, tem que, né, não pode não, ih, rapaz, casei agora não vai dar não, estou de lua de mel, não vai dar não. Aí o homem falou assim para o seu servo, faz o seguinte, vai lá nos becos e valados, chama os mancos, os coxos, os cegos, os endemoniados, os prostitutos, chama todo esse povo e bota logo para dentro da festa. Ele quer comunhão, irmãos. Ele quer que nós estejamos próximo dele. E Jesus fala, olha, quem não participa, ele está dizendo o seguinte, quem não entrega a sua vida para Jesus, quem não é participante do corpo de Jesus, não tem vida em si mesmo. Porque nós não podemos produzir vida. Só quem produz vida é Deus. Só Ele é o dono da vida. Só Ele quem dá, só Ele quem tira. Ele é o dono da vida. É Ele quem produz vida. Você não produz, você não vive porque você quer viver. Você vive porque alguém te soprou o fôlego de vida. Você tem vida espiritual porque o Espírito de Deus passou a habitar na sua vida. E olha que coisa gloriosa. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. No término do culto, se tiver alguém dentre nós que deseja entregar sua vida para Jesus, quiser participar do corpo e do sangue, ou seja, aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, hoje é noite de salvação. Ou você que deseja reconciliar-se com Jesus, e você que nos assiste, deseja reconciliar-se com o Senhor também, ou aceitar, arrependa-se dos seus pecados e entregue sua vida para Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Nesse momento nós vamos ceiar. Nós vamos passar para o pastor Jurandir ministrar essa ceia. O presbítero Gaspar e a irmã Neuraci estão na sede, porque hoje é a apresentação da neta, né, da Johanna. E o presbítero Gaspar que estaria dirigindo o culto hoje. E eles estão lá. E na ceia de abril, o presbítero Manuel que vai ministrar a ceia aqui, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pastor Jurandir.